Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novo vídeo e não esqueça de dar aquele like no final do vídeo. Potenciação de números inteiros. Então, o que seria a potência? Então, vamos resumir essa definição de potência colocando aqui. Então, eu tenho aqui A elevado a N. Quem seria A elevado a N? Primeiramente, nós temos que observar o seguinte. Esse A aqui ele é um número, tá? Ele é a base. E esse n ele é o expoente. Então, quem seria a elevado a n? Então, aqui, só quem vai se repetir é o a. Então, a elevado a n, ele é a vezes a, vezes a, vezes a, vezes a. Quantas vezes o a vai aparecer aqui? Depende do valor de n. Ou seja, n vezes. Então, temos aqui um exemplo. Por exemplo, no item A, nós temos aqui 2 elevado à quarta potência. Então, só para relembrar aqui, olha, esse 2 aqui, ele é a base. E esse 4, ele é o expoente. Então, quem seria 2 elevado à quarta potência? Esse 2 elevado à potência, a quarta potência, só quem se repete é a base. Então, nesse caso, a base vai se repetir 4 vezes, multiplicando ela mesma. Então, aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E você multiplica aqui, ó. Pode fazer dessa maneira. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 4, 16. Então, 12 elevado à quarta potência é igual a 16. No item B, nós temos aqui 3 elevado ao cubo. Então, aqui, observe que o 3 ele é a minha base. Esse 3 aqui de cima ele é meu expoente. Quem se repete é a base. Nesse caso, 3 vezes. Então, aqui é 3 vezes 3 vezes 3. Então, aqui, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. No item C, nós temos aqui 2 elevado à quinta potência. Então, aqui a base é 2. O expoente aí é 5. Quem vai se repetir aqui é o 2. Tá? E nesse caso, o 2 vai se repetir 5 vezes. Então, aqui é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, temos aqui 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu posso baixar, posso fazer bem devagar aqui, tá? 4 vezes 4 vai dar 16. Baixa esse 12, 16 vezes 2, 32. Agora aqui, nesse item D, tenho 10 elevado à sexta potência. Então, nesse caso aqui, quem é a base, ele é o 10. Quem é o 6, ele é o expoente. Então, quem se repete é a base. Nesse caso aqui, 6 vezes. Só o que nós temos que observar? Para ficar mais fácil, observe que a base aqui é 10. Toda vez que a base for 10, o que você vai fazer? Você vai colocar o 1 aqui na frente e vai colocar a quantidade de zeros aqui dependendo do valor do expoente. Como aqui o expoente é 6, então você coloca 6 zeros. Então, 10 elevado à sexta potência é igual a 1 milhão. Então, tem aqui, por exemplo, 10 elevado ao cubo. Então, 10 elevado ao cubo, a base é 10, eu coloco 1 na frente. Como o expoente aqui é 3, eu coloco 3 zero. Tá? Lembrando, quando eu for ler aqui, quando eu for fazer a leitura de potência, a base você lê o número normal. Tá? Base 2, base 3, base 2, base 10. E a potência, você vai falar a palavra elevado. Então, assim, você fala, tá? Nomenclatura. Nomenclatura. Você fala o número.
mais a palavra elevado a. Então, aqui, a única coisa que muda é quando for o número 2, tá? Quando o expoente for 2, você vai ler elevado ao quadrado. Aí, quando a base for 3, você lê elevado ao cubo. Então, fica assim, ó, nessa questão aqui. 2 elevado à quarta potência, 3 elevado ao cubo, 2 elevado à quinta potência, 10 elevado à sexta potência, 10 elevado ao cubo. Tá ok? Propriedades. Propriedade 1. Multiplicação de potência de mesma base. Então, nós temos aqui A elevado a N multiplicado por A elevado a M. Então, a regra é, eu tenho aqui uma multiplicação de duas potências. E essas potências têm a mesma base que A. Então, a regra é, você repete a base e soma os expoentes. Então, você vai pegar esse expoente aqui, que é N, e vai somar com o segundo expoente, que é M. Exemplos. Você tem aqui x elevado ao cubo multiplicado por x elevado à sexta potência. Então, o que é que você vai fazer? Multiplicação de duas potências de mesma base. A regra é, você repete a base, que é x, e soma os expoentes. 3 mais 6. E 3 mais 6 é 9. Então, aqui é x elevado à nona potência. Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Aqui também é uma multiplicação de duas potências de mesma base. Nesse caso aqui, a base é A. A regra é, você repete a base, que é A, e soma os expoentes. Então, vê bem, eu vou pegar o primeiro expoente, que é 8, e vou somar com o segundo expoente. Mas observe que o segundo expoente ele é menos 3, então eu vou ter que abrir um parêntese aqui e colocar o menos 3. Então, aqui vai gerar um jogo de sinal. Toda vez que você tem operação de sinais iguais, sempre dá positivo. E sinais diferentes dá negativo. Então, aqui os sinais são diferentes, vai ficar negativo. 8 menos 3. Então, aqui, 8 menos 3 é 5. Então, aqui é A elevado à quinta potência. Nesse caso aqui, eu tenho 10 elevado à quarta potência multiplicado por 10 elevado à décima potência. Então, observe que as bases são iguais. O que é que você vai fazer? Repete a base e soma os expoentes. Então, o primeiro expoente aqui é 4. Eu vou somar com o segundo expoente, que é 10. 10 mais 4 é igual a 14. Então, aqui é 10 elevado à 14ª potência. Reduza a uma só potência. Então, aqui eu tenho 4 elevado ao cubo vezes 4 elevado ao quadrado. Então, isso aqui é multiplicação de duas potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, aqui fica 3 mais 2. Então, fica 4 elevado à sexta potência. Nesse item B aqui, eu tenho 7 elevado à quarta potência vezes 7 elevado à quinta potência. Multiplicação de duas potências de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. Então, 4 mais 5, aqui vai dar 9. Então, aqui vai ficar 7 elevado à nona potência. No item C, 2 elevado à sexta potência multiplicado por 2 elevado ao quadrado. Multiplicação de duas potências de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. 6 mais 2 é igual a 8. No item D, 6 elevado ao cubo vezes 6. Aqui também é multiplicação de duas potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Nesse caso, observe que o 6 não tem base, não tem expoente. Então, fica subentendido que o expoente aqui é 1. Então, aqui é 6 elevado a 3 mais 1. Repete a base e soma os expoentes. 3 mais 1 é igual a 4.
Aqui, 3 elevado à sétima potência multiplicado por 3 ao quadrado, você repete a base e soma os expoentes, 3 elevado à nona. Aqui, novamente, você observa que aqui não tem expoente, fica subentendido que é 1. Então, aqui é 9 elevado ao cubo vezes 9 elevado a 1. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, aqui vai ficar 9 elevado à quarta potência. No item G, não tem o número, né, em cima do 5, então fica subentendido que é 1. Então, aqui é multiplicação de duas potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes, aqui é 5 elevado ao cubo. Aqui novamente é 1, multiplicação de duas potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. 1 mais 4 é igual a 7, então vai ficar 5, 7 elevado à quinta potência. Aqui, olha, é 6 vezes 6. Aqui são duas potências, aqui é 1 e aqui é 1. Repete a base e soma os expoentes. 2, 6 elevado ao quadrado. Aqui também é 1, aqui é 1. Aqui nesse caso é multiplicação de duas potências de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. 3 elevado ao quadrado. Aqui é 3 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0. Multiplicação de duas potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes, não vai dar em nada. Nesse caso aqui, observe que são 3 bases, tá? 9 ao quadrado, vezes 9 à quarta, vezes 9 elevado a 1. A regra é a mesma, você repete a base e soma os expoentes. 2 mais 4 mais 1. 2 mais 4 vai dar 6, 6 mais 1, 7. 9 elevado à sétima potência. Só uma correção, aqui no item A, você tem aqui multiplicação de duas potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. 3 mais 2 é igual a 5. Tranquilo? Divisão de potência de mesma base. A regra é você conserva a base e subtrai os expoentes. Então você vai ter aqui duas maneiras, tá? Vou representar aqui a primeira divisão, que é essa aqui, a elevado a n, dividido por a elevado a m. Então, isso aqui é uma divisão de duas potências de mesma base. Na divisão de duas potências de mesma base, você repete a base e você vai subtrair os expoentes. Então, vai ser o primeiro expoente menos o segundo expoente. Agora, se essa potência estiver em forma de fração, dessa maneira, ó, a elevado a n dividido por a elevado a m. A regra é a mesma. Conserva a base e você vai subtrair os expoentes. Então, nessa maneira que está aqui, é o expoente da frente menos o de trás. Se tiver dessa maneira aqui em forma de fração, é o expoente de cima menos o de baixo. Exemplo. Determine item A. 4 elevado à sétima potência dividido por 4 elevado ao cubo. Então, aqui a regra é a mesma, tá? Na divisão de duas potências de mesma base, você vai repetir a base, que é 4, e vai subtrair os expoentes. Como está em forma de fração, é o expoente de cima menos o de baixo. 7 menos 3, 4. Então, aqui vai ficar 4 elevado à quarta potência. Nesse caso aqui, é b elevado à quinta potência, dividido por b elevado ao quadrado. Também é uma divisão de duas potências de mesma base. Então, você repete a base, que é b, e você vai subtrair os expoentes, que é o de cima menos o de baixo. Então, aqui 5 menos 2, 3. Então, aqui vai ficar 3 elevado ao cubo. Nesse caso aqui, é divisão de duas potências de mesma base. Nesse caso aqui, a base é 10, que é 10 elevado à sétima potência, dividido por 10 elevado ao quadrado. Você repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Então, aqui nesse caso, 7 menos 2, 10 elevado à quinta potência. Nesse exemplo aqui,
de divisão de potência de mesma base, nós temos aqui, ó, 5 elevado à quarta potência dividido por 5 elevado ao quadrado. Então, isso aqui é uma divisão de duas potências de mesma base. Então, a regra é você repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2 é igual a 12, então aqui fica 5 elevado ao quadrado. No item B, temos aqui 8 elevado à sétima potência dividido por 8 elevado ao cubo. Então, aqui é uma divisão de duas potências de mesma base. E a base aqui é 8. Você repete a base e subtrai os expoentes. Então, é o primeiro expoente menos o segundo. 7 menos 3 é igual a 4. Aqui também é divisão de duas potências de mesma base. Você repete a base aqui, que é 9, e subtrai os expoentes, que é o primeiro menos o segundo. Então, aqui fica 5 menos 2, que é igual a 3. Então, aqui fica 9 elevado ao cubo. Nesse caso aqui, 4 elevado ao cubo dividido por 4 elevado ao quadrado. Divisão de duas potências de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. Então, aqui fica 4 elevado a 3 menos 2, que é 4 elevado a 1. 3 menos 2, 1. Aqui, divisão de duas potências de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. 6 menos 3 é igual a 3, então aqui é 9 elevado ao cubo. Observe que aqui não tem expoente, então fica subentendido que é 1. Então aqui é 9 elevado à quinta potência dividido por 9 elevado a 1. Divisão de duas potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 1 é igual a 4. Potência de um produto. Então, nesse caso, o que é que nós temos que observar? Eu tenho aqui, ó, A vezes B, tudo isso elevado a N. Então, observe que aqui na base, eu tenho um produto, eu tenho uma multiplicação. Então, quando acontecer isso, né, que você tem aqui uma potência onde a base, ó, lembrando, como tudo isso aqui está entre o parêntese, tudo isso aqui é a base, ou seja, o A vezes B, ele é a base, é A vezes B elevado a N. Então, quando a base for um produto, for uma multiplicação, esse expoente aqui, que é N, vai passar a ser tanto do primeiro termo da multiplicação, né, a primeira parcela da multiplicação, então fica A elevado a N, e eu continuo com a minha multiplicação, fica B elevado a N. Então, aqui vai ficar A elevado a N multiplicado por B elevado a N. Exemplo. Eu tenho aqui, olha, A vezes B elevado à quarta potência. Então, tudo isso aqui é base. E tudo isso está sendo elevado à quarta potência. Então, esse 4 vai passar a ser a potência da primeira parcela. Então, aqui fica A elevado à quarta potência e continua sendo um produto. E esse B vai ser expoente da segunda parcela. B elevado à quarta potência. Nesse caso do item B, aqui é 2 vezes B elevado à quarta potência, que é um produto. Então, esse 2 vai ser potência, vai ser expoente do 2, ficando 2 elevado à quarta, vezes B elevado à quarta potência. Então, fica 2 elevado à quarta vezes B elevado à quarta potência. Nesse caso aqui também é o mesmo raciocínio. Então, tudo isso aqui é minha base. 5 vezes x elevado ao cubo. Então, esse 3, que é expoente, vai ser expoente do 5. Fica 5 elevado ao cubo. Vezes o 3 vai ser expoente também do x. X elevado ao cubo. Nesses exemplos, eu tenho aqui 3 vezes x vezes y, tudo isso elevado ao cubo. Então, nesse caso, observe que tudo isso aqui, 3 vezes x vezes y, ele está entre parênteses e elevado ao cubo. Então, tudo isso aqui é base. Então, a regra também serve para ele. Então, esse 3 vai ser potência de 3, ficando 3 elevado ao cubo. Vai ser potência de x, x elevado ao cubo. E vai ser também de y, y elevado ao cubo. Aqui também, nesse caso, tudo isso aqui é base. Então, esse 5 vai ser expoente do A,
ficando a elevado ao cubo. O 5 vai ser expoente de x, 5 elevado, x elevado ao cubo. E o 5 vai ser expoente de b. Então aqui vai ficar b elevado à quinta potência. Potência do quociente. O que seria quociente? O quociente é uma divisão. Então você vai ter aqui, ó, a sobre b elevado a n. Então observe que isso aqui, que está dentro do parênteses, ele é a base. Tá? Tudo isso elevado ao expoente n. Então como é que vai ficar aqui? Toda vez que você tiver uma potência e essa base for uma divisão, for o quociente, esse expoente vai ser tanto do numerador, então aqui fica a elevado a n, sobre, e vai ser também do denominador. Então vai ficar aqui b elevado a n. Então meu resultado final é a elevado a n sobre b elevado a n. Exemplos. Eu tenho aqui no item A 7 sobre 4, 7 sobre 3 elevado a 4. Tá? Então aqui, observe que esse 7 sobre 3, ele é a minha base. Tá? Então o que vai acontecer? Esse expoente vai ser tanto do numerador, então vai ficar 7 elevado à quarta potência, quanto do denominador, 3 elevado à quarta potência. No item B, eu tenho 1 sobre 2, ou 1 meio, né, elevado à quinta potência. Então, esse 1 sobre 2 ele é a base é o quociente. Então, eu aplico essa propriedade da seguinte maneira. Esse 5 vai passar a ser expoente do 1, ficar 1 elevado a 5, 1 elevado a 5, né, 1 elevado à quinta potência. E esse 5 vai ser expoente do 2, ficando 2 elevado à quinta potência. Nesse exemplo B aqui, nesse exemplo C, eu tenho aqui 4 sobre 10 elevado ao quadrado. Então, aqui também, tudo isso está dentro do parêntese, então ele é minha base. Esse expoente vai passar a ser do numerador, 4 elevado ao quadrado, e aqui vai ser do denominador, então vai ficar 10 elevado ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 10 ao quadrado no denominador e 4 ao quadrado no numerador. Potência de potência. Então, o que seria uma potência de potência? Tá? Potência de potência. Então, eu tenho aqui, olha, A elevado a N. Isso aqui é uma potência. Sendo que agora, eu vou colocar tudo isso dentro do parênteses e colocar um outro expoente. O que você tem que observar? Aqui dentro já é uma potência. A elevado a N. Só que esse A elevado a N, ele está dentro do parêntese e aqui em cima tem outro expoente. Então, esse aqui ele é base do expoente M. Então, isso aqui é uma potência de potência. Como é que eu resolvo uma potência de potência? É só você multiplicar os expoentes. Então, aqui vai ficar A elevado a N vezes M. Exemplo. Eu tenho aqui 2 elevado à quarta potência, então esse 2 elevado à quarta potência ele é uma potência, né? Ele é base expoente, só que tudo isso está dentro do parêntese e está sendo elevado ao cubo. Então observe que isso aqui ele é a base do expoente 3. Então aqui é uma potência de potência, você só faz multiplicar os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 4 vezes 3. E 4 vezes 3 é 12. Então, aqui é 12 elevado à 12ª potência. Nesse caso bem aqui, observe que 4 elevado ao quadrado, ele é uma potência, né? 4 elevado ao quadrado. E tudo isso aqui está sendo elevado a menos 5. Então, esse 4 elevado ao quadrado, ele é expoente do menos 5. Então, aqui é uma potência de potência. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar os expoentes. Cuidado com o jogo de sinal. Porque aqui é 4 elevado ao quadrado vezes menos 5. Então, você vai abrir aqui um parêntese e vai fazer aquele famoso jogo de sinal.
Então não esqueça que aqui não aparece o sinal do 2, então fica subentendido que é positivo. Então aqui é multiplicação de dois números de sinais diferentes. A regra é, toda vez que você multiplicar sinais diferentes, sempre dá negativo. Então coloca logo o menos aqui. 2 vezes 5, 10. Então o resultado final aqui ele é 4 elevado a 10 negativo. No item C, observe que aqui você vai ter 10 elevado à sexta potência. Só que esse 10 elevado à sexta potência está no parêntese e elevado a menos 2. Então gera uma potência de potência. Você só faz multiplicar os expoentes. Então aqui fica 10 elevado a 6 vezes menos 2. Então aqui é o mesmo raciocínio da outra. Você vai ter aqui uma multiplicação dentro do parêntese, aliás, no expoente, você vai ter uma multiplicação de dois números de sinais diferentes. Aqui fica subentendido que é positivo. Então, multiplicação de sinais diferente da negativo. 6 vezes 2, 12. Então, aqui vai ficar 10 elevado a menos 12. Potência de ordem superior. Ele vem nesse formato aqui, ó, parecendo uma escada. Que tem que ter cuidado porque esse tipo de potência de ordem superior, o que é que você tem que observar? Primeira coisa, esse 4 aqui, ele é expoente, tá? E esse 2 elevado a 2, ele vai ser base. Só que aqui você não pode confundir com a propriedade de potência, tá? É totalmente diferente. A elevado a n, tudo isso elevado a n, tá? Isso aqui é uma potência de potência. Então aqui, esse 2 elevado a 2, ele é base do expoente 4, tá? E esse 2 aqui, ele é base desse expoente aqui, que é 2 elevado a 4. Então é isso aqui mesmo, tá? No caso aqui eu posso observar o seguinte, esse 2, ele é base do expoente 2 elevado a 4. Então caracteriza potência de ordem superior. Como é que eu vou responder uma potência de ordem superior? Você primeiro responde aqui, ó. 12 elevado a 4 é 16. Depois você resolve aqui 12 elevado a 16ª potência. Então nesse caso aqui é a mesma coisa. Essa primeira base aqui eu repito e eu vou responder primeiramente essa potência aqui. 5 elevado à 4ª potência é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá 625. Nesse outro caso aqui, eu tenho 4 elevado a 4 elevado a 6. Também isso aqui é potência de ordem superior. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que repetir aqui a base, né? Essa primeira base vem aqui, e você vai ter que fazer 4 elevado à 6ª potência. Só que 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, se você for fazer esse cálculo, vai dar 4.096, tá? Então, essa aqui é a primeira resolução. Claro que aqui nesse caso eu não vou resolver o restante da potência, porque vai ficar um número muito grande. Potência de expoente negativo. Bom, o que nós temos que analisar aqui? É o seguinte. A base aqui é o A, né? E o expoente é menos n. Primeiramente, gente, bora entender como foi que surgiu isso aqui. Tem que observar o seguinte. A base aqui é A. Primeira coisa que você vai fazer é inverter a base. Bora fazer uma pequena lembrança aqui, né? uma pequena recordação de como eu faço para inverter uma base. Então, eu posso fazer isso com qualquer número, na verdade. Então, se eu pegar aqui o 2, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Se eu pegar aqui o 6, o inverso de 6 é 1 sobre 6, né? Eu estou invertendo. Se eu pegar aqui o número x, o inverso de x é 1 sobre x. E se eu pegar aqui o número a, o inverso de a é 1 sobre a. É o que vai acontecer bem aqui. Então, nesse caso, eu vou fazer bem aqui, olha. Tenho aqui a elevado a menos n. Primeira coisa que eu vou fazer é inverter essa base aqui, que é a base a. O inverso de a é 1 sobre a. E esse expoente aqui, gente?
ele permanece em A, só que agora positivo. Aí gera essa pequena resultado aqui. Por exemplo, temos aqui 3 elevado a menos 4. A primeira coisa que eu vou fazer é inverter a base. O inverso de 3 é 1 sobre 3. E agora, esse 4 que está negativo, ele permanece como expoente do 3, só que agora positivo. Nesse próximo exemplo, é o mesmo raciocínio, tá? Aqui a base é B. Primeiramente, vamos inverter a base. O inverso de B é 1 sobre B. E esse 6 que está negativo, que é um expoente negativo, ele continua sendo de B, só que agora positivo. Nesse caso aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais embaixo aqui, eu vou ter aqui 10 elevado a menos 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiramente inverter a base. O inverso de 10 é 1 sobre 10. E esse 3 permanece sendo o expoente do 10, só que agora positivo. Casos particulares. Bom, nesse caso aqui, o primeiro caso particular é A elevado a zero. Então, observe que a base é A, é qualquer número, e qualquer número elevado a zero sempre dá 1. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho 3 elevado a zero, a base é 3, o expoente é 0, então isso aqui é igual a 1. 57 elevado a zero, a base é 57, seja lá qual for o valor da base, se é elevado a zero, sempre dá 1. Nesse caso aqui parece ser uma coisa muito difícil, né? Mas não é. Observe que tudo isso aqui, olha, está sendo elevado a zero. Independentemente de quanto é o valor disso aqui dentro, o resultado é 1, porque está tudo isso aqui elevado a zero, então o resultado é 1. Caso particular 2, quando a potência tem expoente 1. Nesse caso aqui, observe, A elevado a 1. Seja lá qual for o valor da base, se for elevado a 1, o resultado é a própria base. Então, nesse caso bem aqui, nós temos 10 elevado a 1, é o próprio 10. 5 elevado a 1 é a própria base 5. 85 elevado a 1 é o próprio 85. Caso particular 3, potência de expoente menos 1. Então, observe aqui, tem uma base A elevado ao expoente menos 1. É só você inverter a base, lembrando que o inverso de A é 1 sobre A. Então, nesse caso aqui, observe que eu tenho 3 elevado a menos 1. A base é 3 elevado a menos 1, você só vai fazer a inversão, né? Você vai inverter a base. Então, aqui fica 1 sobre 3. Nesse caso aqui, a base é B, fica B elevado a menos 1. Então, aqui você só faz inverter a base. O inverso de B é 1 sobre B. Nesse exemplo C aqui, você vai ter 10 elevado a menos 1. Como o expoente é menos 1, você tem aqui base 10. Você só faz inverter a base, que isso aqui vai dar 1 sobre 10. Caso particular 4, potência de quociente e de expoente negativo. Então, na verdade, esse caso particular ele envolve duas propriedades, tá? A gente viu agora há pouco, se você tem aqui A elevado a menos N, você inverte a base, que fica 1 sobre A elevado a N, e também vem dessa outra propriedade aqui, quando eu tenho A sobre B, tudo isso elevado a N, esse N vai passar a ser expoente de A, ficando A elevado a N, e expoente de B, ficando B elevado a N. Então aqui, se eu for fazer aqui por parte, como é que eu vou fazer para chegar naquele resultado? Então eu tenho aqui, por exemplo, A sobre B elevado a menos N. Então, primeira coisa, como o expoente é negativo, eu vou aplicar essa propriedade aqui, tá? Essa propriedade aqui é para qualquer valor de A, inclusive o A ele pode ser uma fração. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é inverter a base. Então, o inverso de A sobre B é B sobre A. Inverti a base, eu vou inverter o sinal para positivo. Agora, eu vou aplicar essa propriedade bem aqui, ficando B elevado a N sobre A elevado a N. Conclusão, você vai inverter a base e vai jogar esse expoente positivo tanto no numerador quanto no denominador.
Então, aqui nesse caso fica 7. Então, nesse caso aqui fica 3 elevado à quarta potência sobre 7 elevado à quarta potência. Aqui, invertendo a base, observe que ao inverter a base, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 5 e elevado a 5. Só que esse 1 elevado a 5, ele é 1. Então, posso colocar somente 2 elevado a 5. Nesse item C aqui, eu posso muito bem inverter, né? Eu tenho que inverter, na verdade, ficando aqui 10 sobre 4, só que o expoente de negativo passa a ser positivo, tanto no numerador quanto no denominador. Propriedade 8, potência de expoente racional, ou seja, o expoente ele é uma fração, com A maior que zero, é claro. Bom, o que vai acontecer aqui? Pode entender como é que surgiu esse resultado bem aqui. Então aqui, olha, eu tenho A elevado a M sobre N, que é uma fração. Então, toda vez que o expoente for uma fração, eu sei que vai transformar em uma radiciação. O que acontece, pessoal? Vamos imaginar o seguinte, vai ficar mais fácil aqui. Vamos imaginar que bem aqui, olha, incida os solares, tá? Então, esse camarada aqui está no Sol e esse aqui está na sombra. Então, eu posso falar o seguinte. Quem está no Sol vai lá para dentro da sombra e quem está na sombra vai lá para o Sol. Eu acho que assim fica mais fácil de entender. Então, como é que eu vou fazer isso, professor? Assim, ó. Eu sei que o expoente ele é uma fração. Eu sei que ele vai se transformar em uma radiciação. Esse número eu coloco logo aqui dentro, tá? Quem é que está no Sol? É o 4. Ele vai lá para a sombra. Quem é que está na sombra? É o 3. Ele vai lá para o Sol. Então, aqui fica a raiz cúbica de 3 elevado à quarta potência. Nesse caso aqui, galera, olha o que vai acontecer. Eu sei, olha, a base aqui eu repito, tá? Eu tenho 5 elevado a 6 quinta, que é uma fração, 6 quinta. Eu já sei que vai transformar em uma radiciação. Quem é quem aqui? Quem está lá em cima está no Sol, vem aqui para a sombra. Quem está na sombra está lá embaixo, vem aqui para o Sol. Eu tenho B elevado a 4 terços, tá? Então, eu já sei que a base aqui é B, eu vou repetir logo aqui a base. Eu sei que vai se transformar em uma radiciação. Quem está no Sol, vem aqui para a sombra. Quem está na sombra, vem aqui para o Sol. Então, aqui fica a raiz cúbica de 4 de B elevado à quarta potência.